Saúde, estamos de volta. Nosso Saúde e Bem-Estar de hoje está falando sobre catarata, responsável por quase 50% dos casos de perda de visão em todo o Brasil. Mas a boa notícia é que existe tratamento para catarata. A gente falou muito sobre isso no primeiro bloco. Existe cirurgia para catarata. E para falar mais sobre essa cirurgia, agora quem está aqui conosco, outro oftalmologista, Dr. Leonardo Tibúrcio, cirurgião oftalmológico, diretor técnico da Neo Oftalmologia na Vila da Serra. Bem-vindo, doutor Leonardo, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado, Maravilha. obrigado pelo convite, mais uma vez, Fernando. Muito bacana. A gente teve uma aula aqui com o doutor Fábio sobre a catarata, de uma forma geral, como é que ela pode ser identificada, como é que ela pode ser tratada. Acho que agora a gente pode falar um pouco sobre a cirurgia em si. Ela é invasiva, ela é arriscada, as pessoas às vezes têm muito medo, né? Alguns casos surgem, né? Principalmente nos multirões patrocinados por várias prefeituras, de gente que acaba tendo problemas na cirurgia. Sim, Fernando, a gente tem que separar, na realidade, a cirurgia de catarata eletiva, né, em que foi agendado, que foi organizado, dos mutirões, né? O mutirão, ele existe, ele é uma realidade e é muito bom para a população, né? Eu mesmo já participei de muitos mutirões organizados, bem organizados, em que você tem um nível de segurança para se trabalhar muito grande. Obviamente que a gente tem uma limitação em termos de insumos, de materiais, porque, né, a gente trabalha com insumos mais baratos, mais simples, né, é o que é nos fornecido para fazer aquele mutirão, mas dá para fazer mutirões com um bom nível de segurança, né, desde que seja muito bem organizado. Mas a catarata, em que a gente faz todo aquele tratamento, a catarata eletiva, né, em que você faz o agendamento, faz toda a programação cirúrgica, como é feita, né, no NEO, essa sim, a gente pode dizer que tem um nível de segurança muito grande. Sempre que se fala em cirurgia, de qualquer natureza, aqui eu não estou falando só de catarata, de qualquer natureza... Intervenção. Qualquer intervenção cirúrgica, ela envolve o risco, né? A questão é você dimensionar esse risco e, na medicina, a gente coloca sempre na balança, né? O risco de um lado e o benefício do outro. Quer dizer, se você tem um risco maior do que o benefício, você tem que analisar bem esse caso, né, se justifica o procedimento. Mas se o benefício é muito maior do que o risco, obviamente que o tratamento ele pode ser indicado e deve ser indicado. A catarata propriamente dito, quer dizer, o paciente que tem a catarata diagnosticada, ele realmente só vai ter o benefício do tratamento cirúrgico, né? Não existe, eu estava, né, aqui ouvindo o Fábio e vocês conversando sobre a catarata, não existe o tratamento clínico, com colírios, com remédios e nada disso. Mas sim, o paciente ele vai se beneficiar com a cirurgia de catarata e com toda a programação pré-cirúrgica sendo bem feita, você aumenta em muito o nível de segurança do procedimento. Não é um procedimento invasivo, muito pelo contrário, né? É um procedimento em que a gente faz com uma leve sedação, é um colírio tópico anestésico, né? Em alguns casos a gente bloqueia para termos um nível maior de segurança, inclusive. Bloquear significa, a gente faz um pequeno bloqueiozinho na lateral, né, numa área, os nervinhos que inervam tanto a musculatura do olho quanto a parte sensorial, a parte sensitiva. Então você bloqueia a parte sensitiva, ele não sente dor, e você também bloqueia a movimentação muscular. Então para o cirurgião isso é muito confortável, né, porque você vai ter um olho paradinho, né, o paciente não consegue movimentar esse olho e sem sensibilidade nenhuma. E enxerga? Enxerga. A questão só é que ele não está vendo a cirurgia, porque primeiro ele está sedado, né? Em segundo lugar, tem uma luz muito forte do microscópio que acaba ofuscando. E ele está, supostamente, ele está com o olho fechado. Ele acha que está com o olho fechado. Não, ele está dormindo. Ele está no subconsciente. Ele não está vendo o que está acontecendo ao redor. O outro olho, inclusive, está fechado. Então, essa sedação faz com que ele durma? Durma. O paciente não vê o procedimento acontecer. E o olho fica fechado, aí abre... Existe um aparelhinho que chama blefarostato, ele abre a pálpebra para que a gente possa trabalhar, né? É um aparelhinho super delicado, e é um cuidado muito grande que a gente tem ali com as pálpebras do paciente,
né? Tem aquela questão, a gente não tira o olho para fora para operar, né? O olho fica no lugar dele, né? Existe muito essa questão. Você toma injeção dentro do olho? Estava vendo vocês falando sobre mitos e verdades, né? Na verdade, isso é um mito, né? O paciente pergunta, isso é uma pergunta clássica no consultório. Doutor, você vai tirar meu olho para fora? Não, não vou tirar seu olho para fora. Ele vai continuar no lugar dele certinho, né? E a gente vai fazer o procedimento. É para ser um procedimento relativamente rápido, né? Claro que existem casos e casos. Existem os casos mais complexos, cataratas mais duras, com algumas outras questões clínicas. Um de cada vez? Um de cada vez. E isso aumenta o nível de segurança, inclusive. Com que intervalo? Geralmente o meu intervalo é uma semana, né? Em torno de uma semana, para a gente poder fazer o primeiro procedimento, entender como o paciente reagiu no pós-operatório desse primeiro procedimento, e aí sim, né, a gente parte para o segundo. E o paciente sai com o olho tampado, quando é que ele vai poder enxergar? Quando é que ele coloca o olho para funcionar? Bom, a minha rotina é o seguinte, eu geralmente faço a oclusão, né? Acho que o paciente está em nível hospitalar, nós temos o hospital, né, um hospital oftalmológico, mas é um hospital, ele está em ambiente hospitalar. Então, acho que é interessante ele sair com tampão, é uma proteção para ele, né? E até mesmo em casos que a gente faz o bloqueio, esse bloqueio que eu falei, como o paciente não está movimentando o olho, né, então o olho está paralisado. Se o outro olho está movimentando, quer dizer, um olho movimenta, o outro fica. Isso dá duplicidade da visão, a gente chama isso de diplopia. Então isso é muito desconfortável para o paciente. Então a gente mantém o tampão. Geralmente quando eu opero o paciente de manhã, eu peço ele para tirar o oclusor no final da tarde. Ele já está mais confortável, a visão ainda vai estar um pouquinho embaçada. Aí voltando à sua pergunta, ele começa a perceber a melhora da visão, o conforto da visão já no dia seguinte. No dia seguinte. A recuperação é relativamente rápida. E essa questão aí dele voltar para o mesmo procedimento, quando ele volta, ele já está mais tranquilo, né? Sim, ele já está mais confiante, porque já viu o resultado do primeiro olho, né? Nós já fizemos o pós-operatório, já acompanhamos esse pós-operatório, já identificamos, né, eventuais reações, que são raras, mas eventuais reações atípicas que o paciente pode eventualmente ter, para a gente então fazer a nova programação para o outro olho, contemplando, né, essa reação eventual que ele teve do primeiro olho. E fazerem um olho de cada vez é padrão, né? Padrão. Nós nunca operamos os dois olhos ao mesmo tempo. Tive um caso, né, exceção das exceções, né, em que eu operei, mas é porque realmente era uma senhora que era muito debilitada, a condição dela até de postural era difícil, a gente teve que adaptar a maca para poder fazer a cirurgia. Então, assim, sedá-la 2 vezes, colocar ela nessa posição, trazê-la, né, do ambiente onde ela estava, era extremamente complexo e complicado. Então, nós fizemos a programação dos 2 olhos, mas isso não é, de maneira nenhuma, isso é a rotina. Agora, esse padrão de cirurgia, ela é sempre feita com uma condição também de lugares que proporcionam operação cirúrgica, né? Não dá para fazer na clínica oftalmológica. Não, a gente faz isso em ambientes dentro de bloco cirúrgico. E, geralmente os blocos cirúrgicos estão dentro de ambiente hospitalar, né? Seja um hospital geral, seja um hospital oftalmológico como é o nosso, né, o neo-hospital, mas dentro de uma estrutura hospitalar, onde a gente tem ali todo o aparato para o cuidado do paciente, né? E para eventualidades, claro. Né? Isso nos traz muita segurança. Isso, né? serve até de alerta, né, para as pessoas que estão assistindo aqui a gente, nosso telespectador, nossa telespectadora, para avaliar a escolha do cirurgião, do médico oftalmologista, para escolher onde é que vai ser feita essa cirurgia, o local, o que o médico oferece, tudo isso tem que ser levado em conta, né, doutor? Sim. Para mim isso é fundamental. Né? Eu acho que assim, é a escolha de quem vai fazer o que eu consideraria a cirurgia da sua vida. Né? Pensa, os nossos olhos, Fernando, eles são responsáveis por basicamente 90% da nossa percepção do mundo. Né? Então, assim, dos órgãos, de todos os nossos sentidos, né, a visão ela é responsável por 90%. Da nossa percepção do mundo, para quem tem a visão, né, da nossa percepção ao redor. Então, assim, você vai operar os seus olhos, você não vai saber nem o nome do médico para te operar. Quer dizer, você não sabe nem aonde você vai operar, que estrutura que esse local tem, que tecnologia que isso tem. A cirurgia oftalmológica é uma cirurgia extremamente delicada. Né? São estruturas muito pequenas. Você tem que ter um microscópio o melhor possível, né? O equipamento que você vai utilizar o melhor possível. É uma cirurgia de alta precisão. Né? Então, eu falo muito isso para o paciente. Obviamente, eu não posso prometer, né, que não existe risco, não vai acontecer nada, de maneira nenhuma.
Mas, assim, a gente tem que trabalhar com toda a estrutura tecnológica para gerar o máximo de segurança para o paciente e para o cirurgião. Né? Quer dizer, eu tenho que estar muito seguro do que eu estou fazendo, não só com o aparato tecnológico, como, né, estar habilitado para fazer aquilo, para que eu transmita, inclusive, essa segurança para o meu paciente. Claro. Né? E faça o procedimento de modo que eu envolva o menor risco possível. Afinal de contas, qual que é o nosso fim? O sucesso. Né? Então, o meu sucesso e o sucesso na verdade, o sucesso da cirurgia é o meu sucesso. Né? Então, isso, para nós, é fundamental. O nosso alvo é o mesmo. Né? É o sucesso da cirurgia. Relação de confiança também, né? Que os médicos sempre falam, né? Que é tão necessária. É a primeira, né? Na realidade, a primeira coisa que vem é a relação médico-paciente, a confiança, a empatia, né, que o paciente tem no médico, para que tudo comece. Eu acho que tudo começa por aí. E é o laser que é usado também? Sim. Porque não é tão recente, quer dizer, não é tão antigo o uso do laser, né? O que acontece é o seguinte, eu ainda sou do tempo, né, do tempo antigo, em que se fazia cirurgia de catarata na mão, literalmente. Né? Você não tinha praticamente equipamento nenhum, né, que você fazia ali a extração do cristalino, o cristalino inteiro. Por isso que há algum tempo atrás, e não é muito tempo atrás, né, a gente trabalhava, sempre que a gente indicava a cirurgia de catarata, a gente indicava para pacientes que realmente tinham a catarata, já avançada, falava assim, catarata madura, né, as pessoas mais velhas aí vão lembrar dessa expressão, né, a catarata tem que amadurecer para então se fazer a cirurgia. Esse é o modo antigo, porque se tirava ela inteira. Então, quanto mais dura era a catarata, até mais fácil de ser removida. Né? Hoje é o contrário. Então, dessa época saiu para facoemulsificação, que é um equipamento de ultrassom. Né? Eu explico para o paciente que o ultrassom, a grosso modo, é como se fosse uma pequena britadeira com um aspirador na ponta. Né? Então, ele forma uma frequência, uma vibração, né, que ele quebra o cristalino e aspira. Então, você há de convir comigo, né, que você quebrar argila e aspirar é muito mais fácil do que quebrar pedra e aspirar. Então, significa que nós não esperamos mais a catarata amadurecer para podermos fazer o procedimento. Né? E, há pouco tempo, surgiu o laser. Né? Então, o laser, na verdade, o laser não faz a cirurgia de catarata em si, de remoção do cristalino. O laser prepara o paciente, né? Quer dizer, ele prepara o ambiente para eu poder fazer a extração desse cristalino. Então, o que o laser faz? As incisões, com muita precisão, ele faz a abertura do envelope capsular, que o Fábio até comentou, né? Um saco capsular que envolve o cristalino, ele faz essa abertura de forma padronizada, né? Inclusive, eu posso até movimentar, isso eu chamo de trabalho guiado. Quer dizer, a gente faz toda uma programação prévia para que a gente tenha o resultado mais padronizado de incisões, da confecção dessa abertura do envelope e a quebra do cristalino. Então, o laser também faz a quebra em pequenos fragmentos, onde depois a gente entra com o equipamento de facoemulsificação, que é ultrassom, e aspiração. Então, você vai aspirando aqueles pequenos fragmentos, faz a toalete da cápsula, quer dizer, você vai fazer um polimento da cápsula e insere a lente ali dentro. Basicamente, a cirurgia de catarata é isso. Você falando, parece que nós estamos assim num descampado, que tem uma área grande de ação, e na verdade é o quê? É centímetros, é um pouco... Milímetros e micras. O meu trabalho, Se a gente pegar a sua caneta aí, a ponta de... É grossa. Essa ponta aqui é grossa. A ponta da sua caneta é maior do que a área de trabalho? Isso. Geralmente, só para você ter uma ideia, a gente trabalha em micras e milímetros. Essa é a base da nossa medida. Né? Então, a gente está dentro de uma câmara, a câmara anterior do olho onde eu trabalho, ela tem entre 2,80 milímetros a 3 alguma coisa, 3,2, 3,3 milímetros. Aí os pacientes míopes têm uma câmara maior, de 4 e pouco. Né? Mas então nós estamos falando de uma média de 3 milímetros. É onde eu trabalho. Tá? Então, é tudo muito pequeno. Né? Por isso você precisa do microscópio. Por isso eu preciso de microscópios muito potentes para fazer esse procedimento. Né? Para que eu possa fazer isso. E é um procedimento que demora, em média, quanto tempo? Geralmente em torno aí de 12 a 15 minutos, fazendo com calma, com tranquilidade. Alguns procedimentos demoram um pouquinho mais, depende da complexidade,
né? Alguns, às vezes, até um pouquinho mais rápido do que isso. Agora, é interessante também que, quando a gente fala sobre isso, a gente pode avançar mais para cirurgias oftalmológicas, essas que a gente até estava conversando antes da gravação, essa que elimina os óculos. É uma cirurgia que também vai dar um ganho de vida, de qualidade muito Sim. grande, né? Sim. Mas aí estão falando dos mesmos procedimentos, estamos falando dessa espessura milimetricamente mínima, estamos falando também da sedação parecida, é a mesma coisa ou muda tudo? Não, muda. A questão é o seguinte, até um certo ponto, essa é uma pergunta frequente em consultório, né? Doutor, eu estou fazendo cirurgia de catarata, né? Os pacientes mais jovens um pouco, né? 55 anos, 60, é diferente. Fala, até um certo ponto, que é a remoção do cristalino, é a cirurgia similar à da catarata, né? Então, até a extração do cristalino, seja ele com catarata ou seja ele, né, sem a catarata, é o mesmo procedimento. Daí para frente muda tudo, né? Porque se eu for implantar uma lente standard, que é uma lente padrão, que é a lente da catarata, ok, então terminamos ali da extração do cristalino, coloquei a lente, pronto. Então, eu não tenho compromisso com o paciente, né, dessa correção refrativa, que é o que você falou, a correção dos graus, tá? Mas a partir do momento em que a gente conversou, olha, doutor, eu queria ficar menos dependente ou independente dos óculos, o que é possível? Quer dizer, a gente vai fazer toda uma programação, né, para que isso aconteça. São os exames pré-operatórios, já são exames mais sofisticados do que uma cirurgia de catarata convencional, para que a gente faça a programação, para que a gente chegue nesse objetivo. Quer dizer, eu vou implantar, então, tecnologias diferentes da tecnologia que eu implantei para a correção pura e simples da catarata. Então, aí entram as tecnologias novas. Hoje, nós temos um leque dessas tecnologias gigante, né? A questão não é só a marca da lente que vai ser implantada. Claro que a marca conta, porque aí, dentro, né, de acordo com a marca, nós temos também a qualidade que está vindo para a gente. A gente trabalha, obviamente, com as melhores marcas mundiais hoje, né? Mas a gente trabalha também com mais de uma marca. Por quê? Porque determinadas marcas têm um tipo de tecnologia que serve para um tipo de paciente, né? Quer dizer, aquele caso clínico vai cair melhor essa tecnologia, né? Porque ela vai proporcionar o que eu quero para aquele paciente. Só para você ter uma ideia, Fernanda, a gente analisa dentro do consultório até o fenótipo do paciente. O que é o fenótipo? É o que eu vejo, né? Se o paciente ele é alto, se ele é baixo, se ele tem um braço comprido, se ele tem um braço curto. Então, quer dizer, se eu tenho um paciente mais alto, ele tem um braço mais longo. Então, geralmente, esse paciente não traz muito para perto as coisas para ele. Ele tem um braço comprido. Então, a visão dele, na verdade, é uma meia distância. Então, é a famosa expressão do braço curto. Quando o braço curto é mais longo, isso vai... Às vezes até ajuda, no início, né? No início da presbiopia. Mas o que eu quero dizer, mesmo na correção, né? Quer dizer, eu estou tratando a presbiopia desse paciente, eu estou tratando os graus desse paciente, mas eu analiso, inclusive, o paciente como um todo, né? Porque se ele é um paciente mais alto, ele tem um braço mais comprido, se eu proporcionar uma visão de meia distância, ele vai ficar mais satisfeito do que se eu chegar muito próximo o grau dele. E eu posso manipular isso do jeito que eu quiser. Entendeu? Se o paciente fala assim, doutor Leonardo, eu quero enxergar 33 centímetros. Ok, eu consigo fazer as medidas, então eu vou te deixar com um grau X que você vai enxergar 33 centímetros. Eu consigo fazer isso, sim. Eu consigo manipular o seu grau da forma como eu quero, né? A questão, eu tenho que ter os equipamentos e tem que ter o que eu falo muito até nas minhas redes sociais, eu falo muito implante guiado, né? O que é o implante guiado? Quer dizer, eu fiz toda a programação do meu paciente, né? E a partir da programação que eu faço, da cirurgia que eu vou propor para ele, do resultado que a gente está ali propondo, eu vou fazer a programação lá no microscópio. Então, hoje eu trabalho com realidade virtual. Então, lá no nosso microscópio, a gente tem a programação feita nele, ele projeta no olho do meu paciente, ele projeta para mim incisão, tamanho da incisão, posição da incisão, tamanho daquela abertura que eu vou fazer no saco capsular e posicionamento da lente. E tem um aparelho mais sofisticado ainda, em que eu consigo saber, rotacionando e ajustando a lente, com a outra lente que o paciente tem, que chama córnea, né? Eu faço esse ajuste fino e eu sei, em tempo real, real time, eu sei se aquele grau zerou ou se está próximo de zero. Então, o paciente já sai da mesa cirúrgica já com... Eu sei que eu corrigi esse paciente.
Já entendeu? tem toda... Eu já tenho esse nível de previsibilidade. No né? caso da lente implantada, tem algum risco de rejeição? Isso também é testado? Não. Eu falo que graças a Deus, né? Porque eu já tenho quase 38 mil casos operados. 38 mil? Imagina se eu tivesse 38 mil pessoas batendo na minha porta com rejeição, eu ia ficar louco, né? Então, a cirurgia dura de 15 a 20 minutos. Então, em um dia, qual foi o recorde de cirurgia? Na verdade, eu tenho um limite, né? Até porque senão a gente fica cansado, quer dizer, chega um certo ponto que o seu rendimento, a sua performance não é a mesma mais. Né? Então, a gente tem um limite. Eu geralmente limito ali em torno de 15 pacientes para um dia inteiro. Né? Então, assim, isso não é mutirão. Né? Quer dizer, eu tenho ali uma meia hora, 40 minutos, né? Um prazo médio para você entrar com o paciente, para você fazer o procedimento, para você sair com o paciente, entrar com o próximo. Então, e eu trabalho com 2 salas. Então, a gente também tem mais ágil. Né? São 2 equipes, 2 salas. Então, a gente trabalha com um processo mais ágil. Doutor, quando eu morava aqui em Belo Horizonte, nos anos 80, lá no Anel da Serra, tinha o hospital do professor Hilton Rocha, uma referência mundial, né, da oftalmologia. Né? Década de 70. 70, descia de Speed, lá de cima, ali, não tinha nada lá. Doutor, hoje como é que está? Minas ainda tem essa posição de vanguarda aí, quando a questão é oftalmologia? Deve-se muito ao professor Hilton Rocha. Né? O professor, ele montou uma estrutura que realmente era uma estrutura de alto nível, de formação, né, de profissionais, de oftalmologistas de alto nível. E isso trouxe muita gente fora para estudar aqui, né, porque era a referência brasileira, e inclusive internacional. Né? Então, muitos desses oftalmologistas vinham, estudavam e acabavam ficando aqui. Né? Então, o oftalmologista homem acabava achando, né, a noiva perfeita, a mulher perfeita, e ficava por aqui. Então, Belo Horizonte, inclusive, tem, né, uma das maiores concentrações de oftalmologistas do Brasil, em função disso. E a referência era a Fundação e o Hospital do Hilton Rocha. E ele era uma lenda, né? Existiam histórias assim, o doutor Hilton Rocha, ele não pode nem dirigir porque afeta a mão dele, ele não joga peteca porque ele precisa de mãos muito firmes. Eu fiquei pensando, imagina o doutor Hilton Rocha jogando peteca, né? Que é uma coisa muito mineira também, né? Hoje mudou um pouco isso. Você estava falando da tecnologia, o robô praticamente recebe um comando técnico absoluto ali e já aquela precisão manual... Ainda existe. Existe. Eu tenho restrições, né? Eu tenho algumas coisas que eu não faço, evito, né? Porque realmente isso cria o tremor essencial, que a gente chama aqui tremor, né? Em que você vai fazer o procedimento. O procedimento oftalmológico, parte é robotizado, mas parte a gente trabalha manualmente, sim. Né? Então, eu ainda tenho esses cuidados ainda com as mãos, né? Eu tenho um cuidado extremo com as minhas mãos, né? Por exemplo, essa questão de andar de bike, de fazer alguns tipos de esportes que podem lesionar. Então é verdade. Eu não faço. Você toma esse cuidado? Toma esse cuidado. Peteca? Se eu machucar, tremor. Se eu jogar peteca e for operar, sem chance. Não tem jeito. Você não consegue segurar o equipamento, você não consegue trabalhar. Existe um tremor que esse tipo de esporte gera. E alguns cirurgiões usam também um aparelho, é o Da Vinci, que ele controla o tremor, o aparelho que faz para outras cirurgias. A oftalmológica, ainda nós não temos esse equipamento, né? Não chegou nesse nível de sofisticação, né? Mas hoje mesmo o robotizado, a gente também tem algumas restrições, né? Eu, particularmente, eu falo muito assim, a gente tem que confiar na máquina. Né? A questão e se a máquina der algum problema? Né? Quer dizer, você está confiando extremamente naquilo ali que está fazendo a sua cirurgia, mas e se aquilo também der um defeitinho e na hora ali, exatamente em você, houve um defeito? Né? Eu não estou com domínio disso. Vai acontecer. E nós vamos assistir a intercorrência acontecer. Né? Então, não significa que a máquina vai vir solucionar, né, todos os nossos problemas de cirurgia e que é muito mais confiável, que é muito mais preciso, eu concordo. Né? Isso aí que você acabou de dizer. Né? Controla tremor. Uma máquina, ela não vai ter tremor. Mas ela precisa, né, do fator humano, né? Mas ela ainda precisa do cirurgião controlando aquilo. Sim, claro. Né? Eu acho que por mais que a inteligência artificial, por mais que tudo isso venha, né, são muitos fatores. Então tem sempre que ter alguém,
né, que seja responsável por aquilo, o que está acontecendo, tanto no que a máquina está fazendo, como também como responsabilidade legal, né, sobre aquilo. E porque se vai ser responsabilizar uma máquina, não faz sentido. Claro que né? não, mas é quem vai programar a máquina. E existe também uma visão equivocada, que parece que é o robô que vai chegar lá andando, tipo, sabe, Guerra nas Estrelas. Alguém fez isso. Alguém, não é? O médico está ali por trás de tudo isso. Né? Agora, quais são, depois da cirurgia, seja essa de correção de grau, seja essa da catarata, qual é o papel do paciente ali para a recuperação acontecer plenamente? A gente falou com o doutor Fábio sobre o uso de colírios, que tem uma disciplina ali que é necessária. O que mais dentro desse pós-operatório? Em qualquer uma das duas condições, seja a catarata propriamente dito, né, tradicional, como também a que a gente chama de facorrefrativa, né, que é a catarata com a correção dos graus, inclusive que eu criei uma terminologia até bem interessante, que eu chamo de rejuvenescimento visual, né, não deixa de ser. O uso da medicação ele é extremamente importante. Por quê? Primeiro fator é que a gente usa os antibióticos preventivos, né? Quer dizer, não é um antibiótico para curar uma infecção, porque, teoricamente, o paciente não está com infecção, mas ele vai usar um antibiótico por um tempo, como em qualquer cirurgia, preventivo. E os anti-inflamatórios. Né? Você tem os anti-inflamatórios hormonais e os não hormonais. Os hormonais a gente usa por um prazo menor e os não hormonais a gente usa por um prazo maior. Né? O que a gente quer proteger o olho do paciente? Principalmente de processos infecciosos pós-operatórios e processos inflamatórios. Você quer que ele inflame o mínimo possível. Né? Então, são principalmente as duas classes de medicação que a gente usa, o antibiótico e o anti-inflamatório. A gente estava conversando sobre essa cirurgia de correção de grau, ela também proporciona uma economia, porque a gente está falando do preço da lente, né, que pode custar um Fusquinha ou custar uma Ferrari, e a cirurgia de correção anula esse gasto, né? Sim, sendo a correção parcial ou sendo a correção integral, quer dizer, o paciente fica parcialmente dependente de um óculos, que seja um óculos mais simples, só para perto ou só para uma intermediária, ou a independência total, né, que boa parte dos pacientes conquista a independência total. Eu falo muito para o paciente isso, né? Depende do que você quer economizar. Você quer economizar agora e gastando ao longo do tempo, que você vai gastar o resto da vida, né? Ou você quer fazer um gasto maior, que na verdade nem é gasto, é um investimento maior agora, né? E você não ter esse investimento ao longo da sua vida. Então, tudo depende. Né? Muitos pacientes falam assim, vou fazer pelo plano mesmo, né? Vou deixar a minha cirurgia, eu já pago o plano muito caro, eu quero a lente que o convênio me dá aí, que é a lente simples. Ok, você não economizou, você economizou agora. Daqui a 30 dias eu estou te passando um multifocal, né? Você vai para casa com uma receita de multifocal, vai na ótica e ele vai te passar um orçamento. Que é assustador, né? E que você vai fazer esses óculos, possivelmente, por várias vezes. Também não é só dessa vez. Né? Aí perdeu o óculos, faz de novo. Né? O óculos arranhou, faz de novo. Então, assim, você vai ter um gasto, querendo ou não. E o gasto é maior porque quando você entende, depois de muito tempo usando óculos, que óculos, assim, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. E aí você tem, então, se você tem 3, você tem 2, se você tem 4, você tem 3 óculos. Exato. Hoje eu tenho uns 23 a 25 óculos. Pois é. Ainda tem os colecionadores, né? Que põem o óculos de acordo com a roupa, de acordo com o ambiente, o estilo que quer. E todos de grau, né? E todos com grau. Você imagina quanto custa essa coleção. Pois né? Então, assim, e não é só isso. Não pode nem vender. Né? Ainda tem isso, né? Talvez as armações. As armações, assim, mas e não é só isso, né? Parece até a propaganda antiga, não vou falar de um cartão aí, né? Que você fala assim, e quanto custa, né? Você ficar sem os óculos, né? Quanto vale isso? Né? Quer dizer, o conforto de você ficar sem os óculos e acordar e conseguir fazer suas atividades sem os óculos. Quer dizer, ao longo do seu trabalho, da sua atividade, você não depender dele. Né? Então, isso é uma questão que realmente não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. É exatamente isso, essa qualidade de vida. E a gente falou muito sobre isso aqui, essa informação útil sobre qualidade de vida, de você proporcionar essa possibilidade de enxergar o mundo de outra forma. Agora, para quem gosta de usar o óculos, aí também tem a condição, você não precisa ficar longe. Você usa o óculos sem grau, usa o óculos escuro. Pois aqui vem um adendo que é bem interessante. Eu já tive alguns pacientes, um bem conhecido seu, não vou falar o nome, mas eu operei, né? Mas na consulta pré-operatória,
a conversa foi exatamente essa. Olha, não, que vamos fazer o seguinte, vamos fazer dessa maneira aqui, porque aqui você vai... Eu acredito que, pela sua condição clínica, se você for usar os óculos, é muito pouco. Ou talvez você conquiste, inclusive, a independência total dos óculos, né? Opa, pera aí, doutor Leonardo. Você vai tirar meus óculos? Você já viu minha coleção de óculos? Você não faz ideia da minha coleção. Você não pode tirar meus óculos de mim, eles fazem parte de mim. Eu falei, ok, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou te corrigir, vou te deixar o minimamente dependente, e você usa o óculos de acordo com a sua vontade, põe uma lente neutra. Então, é isso, né? Então, a gente vai também de acordo com a vontade do paciente, mas assim... E interessante que eu encontrei com ele outro dia num restaurante e ele estava lendo o cardápio, fazendo as atividades sem óculos. Né? Então, é isso. Acho que o conforto de você... A questão não é usar ou não usar. A questão é de você não precisar dos óculos. Liberdade. Né? Eu falo em condições do dia a dia. Pensa na sua rotina. Né? O paciente presbita, quer dizer, o paciente que tem a dificuldade de ver de perto, principalmente, ele vai no supermercado sem óculos, acabou, volta para casa, vai buscar o óculos. Não existe isso. Não existe isso. Você não consegue, não vai, sabe, não vai ver preço, não vai digitar o cartão. Sou eu. Você vê, vai no banco, não tem jeito. Né? Outro dia eu estava num restaurante, que foi até uma situação bem interessante, na mesa do lado, um casal, devia ter uns 60 e poucos anos, quase 70, os dois sentaram, no que eles sentaram, e foi inevitável eu escutar, porque a mesa era muito perto de mim, e cadê os óculos, bem? Não trouxe, não. Os dois começaram a brigar na mesa. Como você não trouxe o óculos? Como é que nós vamos jantar? Como é que nós vamos enxergar o prato? E virou aquela coisa... É uma coisa normal, né? Pensa, é uma situação habitual de qualquer pessoa sentar num bar, sentar num restaurante. Quer dizer, eles não iriam conseguir nem ler o cardápio, mas pede para o garçom ler, ok, essa questão você resolveu. Mas não ia nem ver o prato de alimento. Né? Então, assim, você não vê com nitidez. Então, é isso, são coisas básicas da vida, né? Que a gente estava brincando agora. Não tem preço você fazer uma correção dessas. Exatamente. Né? E é o que a gente chama lá no NEL, né? Eu chamo muito isso do rejuvenescimento visual. Afinal de contas, a presbiopia começa a partir dos 40, 40 e poucos. Né? E quem nunca usou óculos vai usar a partir dos 40 e poucos anos. E é altamente limitante. Tem gente que precisa do óculos até no óculos de natação. Sim. Quem mergulha faz uma adaptação para mergulhar com óculos também, com grau. Sim, né? Nós já fizemos muito, né, essas adaptações para principalmente mergulhadores profissionais que precisam. Né, enxergar. Enfim, bom, ficou a dica aqui. A gente te agradece muito, doutor Leonardo Tibúrcio. Valeu demais. Muito obrigado pela participação. A gente também agradece a sua companhia até aqui. Fica o convite para você acompanhar a nossa programação pelo canal no YouTube, interagir conosco nas redes sociais, dizer o que você está achando da programação, se inscrever no canal para receber todas as atualizações. A gente fica por aqui, mas também volta por aqui. Até lá, saúde!